Aparentemente, Roman Reigns quer que a Bloodline conquiste tudo na WWE. Mas será que os The Usos vão conseguir se tornar também campeões unificados de dupla? Pessoal, nesse vídeo eu quero comentar isso a respeito com vocês, mas antes disso não se esqueçam, eu quero saber a opinião de vocês a respeito disso. Eu quero saber se vocês estão interessados que isso aconteça, eu quero saber se vocês esperam que isso aconteça, se vocês torcem para isso, e obviamente aqui eu vou dar as minhas impressões. Se vocês tiverem gostado, deixem um like. Eu agradeceria muito se vocês deixassem um like, sinal que obviamente gostaram do que eu abordei. Mas é o seguinte, pessoal, todos vocês já estão cansados de saber que na WrestleMania 38 o Roman Reigns, que era o campeão universal, derrotou o Brock Lesnar, que na altura era o campeão mundial, e agora o Roman Reigns é o campeão indiscutível, unificado da WWE. Ele é chamado assim de campeão universal indiscutível, mas ele ainda segura os dois títulos. Havia uma especulação sobre os títulos serem de fato unificados e talvez ele iria carregar apenas um dos títulos, mas por enquanto ele está com os dois títulos. Bom, no último SmackDown, o Roman Reigns comentou a respeito dessa conquista dele e disse que uma coisa estava frustrando ele, que ele tinha percebido que os primos dele, os The Usos, estavam apenas com um título, o título de duplas. Cada um estava com um título nos ombros e ele gostaria que os primos dele também tivessem dois títulos. Então deu uma missão para eles. Eles deveriam ir até o Monday Night Raw, enfrentar o RK-Bro pelos títulos de duplas do Raw, e assim como o Roman fez com o Lesnar, os The Usos também deveriam unificar os títulos de dupla. E no último Monday Night Raw, essa rivalidade dos The Usos com o RK-Bro já começou. É muito provável que esse combate, válido pelo título unificado de duplas, deva acontecer no WrestleMania Backlash. Até o momento que eu tô gravando, as únicas coisas que nós tivemos foram os eventos do último Monday Night Raw, com o início da rivalidade entre as duas duplas. Ainda não foi confirmado nada, mas a WWE pode confirmar a qualquer momento nas suas redes sociais. Então, pessoal, será que essa unificação vai acontecer? Olha, stables conquistarem títulos com todos os seus membros ao mesmo tempo, como campeões, é uma coisa normal e isso aconteceu na história recente. Vocês se lembram lá em 2013, quando The Shield fizeram isso? O Dean Ambrose, na época, era o campeão americano, enquanto o Rollins e o Reigns eram os campeões de dupla. O Evolution também conseguiu isso. Se eu não me engano, o Triple H era o World Heavyweight Champion, o Randy Orton era o Intercontinental Champion e o Batista e o Flair eram os Tag Team Champions. Então é uma coisa muito comum. Apesar de não acontecer tanto, é uma coisa que já aconteceu no passado, tá? Não seria a primeira vez, não seria sequer a segunda vez. É algo mais raro, mas é comum. Será que a Bloodline consegue uma coisa dessas? Olha, pessoal, o reinado do Roman Reigns, pra mim, no que se diz respeito ao título universal, deveria ter acabado. Porém, agora se iniciou uma nova fase no reinado dele que, de certa maneira, apresenta uma novidade, que é ele ser campeão duplo. A partir do momento que os The Usos, que fazem parte da Bloodline, conseguem também unificar os títulos de dupla, então eu até consigo ver essa continuidade no reinado do Roman Reigns como algo positivo. Porque a Bloodline ela era vista como uma stable dominante. Porém, agora eles avançam um passo a mais na direção dessa dominância. Porque a partir do momento que eles pegam todos os títulos, fica muito mais interessante não só acompanhar todo o desenvolvimento dessa história, mas começar, por exemplo, a especular quem seriam os lutadores a finalmente derrotá-los. É claro que se isso acontecer, se numa eventual luta dos The Usos contra o RK-Bro no WrestleMania Backlash, por exemplo, tá? Mas se, por exemplo, isso acontece e os The Usos se tornam campeões, aí eu acho que pelo bem da história, nem o Roman Reigns e nem os The Usos deveriam perder nenhum dos títulos num futuro breve, tá? Porque a partir do momento que eles conquistam tudo isso, deveria ter pelo menos uma parcela de tempo considerável para que nós pudéssemos aproveitar e
ver o desenvolvimento da Bloodline com todos os títulos. E todos eu digo entre aspas, já que obviamente não tem nenhuma mulher na Bloodline para termos essa mulher segurando os 2 títulos femininos. Mas vocês entenderam, né? Na medida das proporções. Então, se a Bloodline consegue a mesma coisa que o Roman Reigns conseguiu, se eles conseguem se tornarem campeões indiscutíveis de dupla, no caso de Usos, e o Roman Reigns consegue manter esse título indiscutível dele num eventual WrestleMania Backlash, então eu gostaria de ver, sim, a continuidade disso. Eu gostaria de ver esse reinado de terror da Bloodline aparecendo no Raw, aparecendo no SmackDown, derrotando outras duplas, derrotando outros nomes. Perdão, pessoal, pelo barulho do carro que tá passando. Mas eu gostaria de ver isso, tá? Eu não gostaria que todos eles se tornassem campeões e tudo isso acabasse de uma maneira bem rápida. Não. Aproveitem bem. Não precisa ser com todos eles campeões por um ano. Não. Não digo isso. Talvez isso poderia acontecer até o Money in the Bank ou mesmo o SummerSlam. Talvez eles poderiam até perder, no caso, por exemplo, o Roman Reigns, através de um cash. Mas seria muito legal ver, pelo menos no meu ponto de vista, a Bloodline totalmente estabelecida no topo. Não que eles não estejam, né? Mas cabe lembrar que os The Usos, apesar de estarem na Bloodline, perderam para o próprio RK-Bro no último Survivor Series. Então, mais importante do que o Roman Reigns manter essa áurea, os The Usos precisam dessa áurea. Eles precisam dessa moral. Os The Usos vencendo os títulos unificados de dupla, com o Roman Reigns também sendo um campeão unificado, seria um momento histórico. Pode ter acontecido outras vezes, mas seria um dos momentos únicos. Aconteceu poucas vezes e, no meu ponto de vista, além de mostrar a dominância da Bloodline, faria com que vários fãs ficassem teorizando a qual momento eles seriam derrotados, quem seria derrotado primeiro, se eles seriam derrotados no mesmo show, e quem poderia ser capaz de fazer isso. Talvez até um grupo de lutadores poderia fazer uma stable improvisada para derrotar a Bloodline. Então, eu vejo isso com bons olhos, eu gostaria de ver isso acontecendo. Eu não estava gostando do Roman Reigns continuar campeão, manter esse reinado e conquistando outro título. Mas se eles conseguirem fazer algo interessante, uma história envolvente com todas essas unificações envolvendo a Bloodline, então eu aprovo. Mas e vocês? Eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham a respeito disso. Vocês concordam comigo ou discordam de mim? Quero saber a opinião de vocês, o like, até a próxima, pessoal, e tchau!